Minha amiga e meu amigo, depois que o empresário Elon Musk denunciou ao mundo que no Brasil existe um sistema, um regime, que aos poucos ganha contornos de ditadura e que a censura aqui em nossa terra impera de uma forma assustadora, comportamento esse capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, acredite, a cada segundo que passa, a cada minuto e hora, essa questão ganha mais força e muitas adesões em torno do manifesto do Elon Musk. Inicialmente, alguns veículos de comunicação, algumas lideranças políticas, algumas celebridades cometeram a insensatez de ficar contra Elon Musk e a favor do Supremo Tribunal Federal, entenda-se Alexandre de Moraes. E ficar do lado do Supremo é ficar contra a democracia e a liberdade de expressão, bem sagrado para o nosso povo. As horas vão passando e a gente está vendo que existe uma debandada de pessoas que até poucas horas atrás estava ousando, se arriscando, querer atacar o Elon Musk e defender o Supremo Tribunal Federal, defender o Alexandre de Moraes. Só que a gente está presenciando uma debandada, porque defender o Supremo e Alexandre de Moraes é defender o indefensável. A prova mais clara dessa debandada fica por conta do jornalista da Globo News, Magnoli. Ele faz uma fala que é a mais perfeita, que retrata bem essa situação em que vivemos. Ou seja, ele coloca o dedo na ferida. Ele, Magnoli, jornalista da Globo News, pertencente ao Grupo Globo, fez uma fala ao vivo que joga por terra qualquer pretensão de ficar do lado desse sistema que escraviza o nosso povo. Presta atenção na fala do jornalista da Rede Globo. Obviamente, nenhuma empresa, o X ou qualquer outra, pode descumprir decisões judiciais. Mas, até o momento, o que acontece é que Elon Musk ameaçou descumprir decisão judicial. Aparentemente, ele não desbloqueou as contas bloqueadas até o momento. Se ele ameaçou descumprir, mas não descumpriu, isso não é crime. A ameaça de descumprir uma ordem judicial ou a ameaça de realizar alguma coisa que vá contra a lei, ameaça não realizada, não é um crime. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Então, a minha primeira pergunta é por que, sob a suspeita de qual crime ele foi incluído no inquérito? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte: com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? É essa pergunta que o Pablo Hortelado fez e eu concordo com essa pergunta. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto, quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. Eu conheço, não vou dizer jornalista, militantes jornalistas que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia. Não é? Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses. Isso não tem base constitucional.
E a minha terceira questão é a seguinte: a necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso, tirando extremistas, é mais ou menos um consenso. O problema é qual regulação, porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então, imagina uma entrevista ao vivo, um entrevistado fala algum absurdo e o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então, há claramente no Supremo uma tendência à censura. Pois bem, minha amiga e meu amigo, o jornalista que acaba de fazer essa fala ousada, diga-se de passagem, para uma emissora que até algumas horas atrás estava correndo o risco de defender o indefensável, Demetri Magnoli. Uma fala irretocável que retrata muito bem o que o Brasil está vivendo hoje, como também retrata a debandada daqueles que acreditava que podia defender Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.